Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos esta noite. Amém? Vamos abrir o livro de Eclesiastes. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, no seu capítulo 1. Essa leitura será de base para a mensagem desta noite. Tudo é vaidade. Quem achou pode ficar de pé. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho? Com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol, se põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se, revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao seu lugar, para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi e o que há de ser, o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo? Não. Já não nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se procederam. E das coisas posteriores também não haverá memória entre as que hão de vir depois delas. Senhor, nesse momento, a Tua palavra foi lida e será explicada pelo Teu servo. Pedimos ao Pai que o Senhor fale com Sua voz suave ao nosso coração, ao nosso entendimento. Que possamos, ó Deus, estar com nossos corações ávidos e abertos para receber a Tua palavra. Recebe, Senhor, os nossos louvores, a nossa oração, como aroma suave no Teu trono de glória. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Nós choramos e agradecemos em nome de Jesus, o Senhor da igreja. Amém. Os irmãos podem se assentar. Obrigado, Pedro Sérgio, pela leitura do texto, este que servirá de base, como bem disse o irmão, para a exposição da palavra do Senhor, nosso Deus, nesta noite. Eu quero informar você que a partir desse instante nós estamos dando início a uma série de mensagens no livro de Eclesiastes. Nós vamos conhecer este livro. Pode ser que você já tenha ouvido mensagens, estudos sobre este livro, mas durante já alguns meses Deus tem falado ao meu coração para preparar mensagens nesse texto. Mas eu confesso a você que é um pouco difícil, mas o próprio Deus, ao trabalhar, abrir a mente e mostrar os meios necessários, e assim então Ele confirmou para este ano de 2021 que deveríamos assim então dar início a esta série de mensagens. Todo esse mês de fevereiro, o mês de março, e pode ser que adentremos ainda no mês de abril. Se tivermos nesses meses aí alguma data específica, importante da nossa igreja, a gente vai suspender naquela ocasião a temática e para abordar a data especial, depois que retorna. A mensagem expositiva é uma forma de você poder acompanhar realmente o que o Senhor Deus tem a falar e você também poder compreender na totalidade a palavra do Senhor nosso Deus. Portanto,
A minha oração é que Deus, Ele abençoe sua vida, te capacite para você aprender mais e mais da sua palavra, e que toda honra, glória, com certeza, daremos ao Senhor nosso Deus. E eu quero começar com esta canção, não que eu seja fã, não que eu seja mas ouvir às vezes uma boa música ajuda bastante, né? Você não só relaxa, você consegue relembrar de coisas do passado, mas também tem que ouvir as músicas e ficar atento, né? Atento à mensagem que a música está passando, e até conhecer o momento quando, quem sabe, o autor escreveu aquela música, né? De repente aconteceu alguma coisa, talvez ele rompeu um casamento, um noivado, sei lá, um namoro, e aí então ele escreve aquela música, né, melancólica, aquela música triste e assim por diante. É provável que os mais antigos se lembrem desta música que diz: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como um mar, num indo e vindo infinito. Tudo o que se ver não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir nem mentir para si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre como uma onda no mar. Nada do que foi será do jeito. Tudo passa, tudo muda o tempo todo. Meus irmãos e amigos, a mensagem do livro de Eclesiastes, quando você abre esse livro, vem lá, livro de Eclesiastes, o pregador. Esse livro, esta mensagem contida aqui, era uma mensagem dirigida para todo o israelita que estava assim tão preocupado com as questões econômicas do momento. Estava acontecendo praticamente uma mudança que estava convidando ou forçando as pessoas a refletirem um pouco sobre a realidade da vida, os desafios da vida e principalmente a volatilidade da economia e a possibilidade de riqueza, herança, de ter posição na sociedade, de ter uma situação social muito boa e agradável, mas também para pensar na fragilidade da vida que estava sempre presente e trazendo consigo a sombra da morte. À medida que as pessoas avançavam nas suas preocupações em ter mais e mais as suas posses, aumentar a riqueza, mas também havia preocupação com relação à morte em si. As pessoas, elas viviam longe de Deus, não tinham tempo para pensar em Deus, porque a preocupação do momento era tão somente a questão econômica, de ter e ser, porque se você não tem, você não é. E nessa briga, então, de querer ser e ter, as pessoas estavam se afastando mais e mais de Deus. E se aproximando mais e mais do mercado financeiro com os seus interesses por proveito. Queriam aproveitar e tirar vantagem em tudo. A exemplo da lei do Gerson, que nós conhecemos, né? Mesmo que haja avanço no progresso, nossas intenções continuam as mesmas. Nós estamos em pleno século XXI, mas as nossas intenções continuam ainda as mesmas. Parece que nada mudou de muito tempo atrás. Nada mudou diante da situação que nos encontramos hoje, porque se você parar um pouquinho para pensar, você vai ver, vai perceber que as pessoas ainda alimentam o desejo de querer acumular riquezas. Por exemplo, algumas pessoas se lançam nos jogos de azar, querem fazer uma fezinha no jogo do bicho, na loteria, acertar aí para poder ganhar uma grana muito boa, para colocar a vida em ordem. Se eu conseguir ganhar aqueles 25 milhões, o que eu faria com 25 milhões?
Aí se você parar um pouquinho para ver, a probabilidade de você ganhar é muito pequena. Mas mesmo assim as pessoas vão lutando, porque elas querem viver dias melhores. Outras vão em busca de melhores salários mais altos, querem ganhar bem. E que isso é salutar. Porque você não vai trabalhar para viver a vida toda ganhando sempre o mesmo salário. Porque você vai querer melhorar a sua situação social, assim também como a sua situação financeira. Outros vão em busca de carros luxuosos. Carro acima de 100 mil reais. Aquela preocupação, porque se você faz parte de um grupo social, e esse grupo é grupo de elite, você sabe que você tem que ter condições para fazer parte daquele grupinho, porque senão você vai estar realmente aí para trás de tudo. E aí, ou seja, o seu carro vai ter que ser carro do ano. Algumas pessoas conseguem trocar de carro a cada 6 meses. Aqueles que não conseguem, durante um ano, depois de um ano, comprou um carro, já estão trocando. Comprando um carro que saiu agora, daqui a um tempinho, esse carro que já está obsoleto, não serve mais. Vou pegar o carro que o pessoal lançou agora. Aí eu paro um pouquinho para pensar, esse pessoal todinho que vai nessa caminhada com o mundo do mar aí, mudando a situação em si, e o que dizer daquelas pessoas que já estão há 10, 15 ou talvez 20 anos com o mesmo carro e não tem nem condições de trocar? Ao passo que você vê que as pessoas trocam de carro como se trocasse de roupas. Gastam muito, porque realmente tem muito também aí para gastar. A pergunta que eu faço, irmãos e amigos, é a seguinte: será que nós estamos vacinados contra esse tipo de materialismo presente na nossa cultura? Com certeza não. Porque nós também somos ambiciosos. Quem é que não quer ter uma casa bonita, uma casa luxuosa, um carro do ano, dinheiro no banco, viver uma vida boa e agradável? Os israelitas estavam diante de uma nova realidade econômica, de um mundo cujas negociações estavam avançando cada vez mais. E com esse avanço, o povo é desafiado a tentar se encaixar na situação. Ou seja, o estilo de vida agora não é mais aquele assim, do povo em que o povo, quando plantava, erguia sua voz em oração para Deus poder abençoar a colheita, para que fosse realmente uma colheita muito boa. Não há essa preocupação aqui de conseguir coisas boas no plantio, mas a preocupação aqui é o que diz respeito ao mercado financeiro. Ou seja, a questão aqui é negócio internacional a ser tratado com o Egito, Ásia, Europa. Então o povo está começando a olhar para outros lugares e, ao fazer isto, se esquecendo totalmente de Deus. Tudo o que temos neste mundo é de dura e de pouca duração. Dura pouco tempo. Dura pouco tempo. Por exemplo, a roupa que usamos logo sai de moda e teremos que comprar outra. Alguém que tem aquela calça boca de sino? Você percebeu que a moda vem, a gente se esforça para comprar. Não, eu quero aquela calça, mãe, quero aquela camisa, é de marca. E compra e a pouquinho, saiu de moda. Para aquele tênis, pai, o tênis caríssimo, você tem que ralar para comprar o tênis de 300 conto. Aí você vai e compra. Aí o filhão usa lá, né? Meses depois, não quer mais não, por quê? Fora de moda. Já era, né, Jaime? Não serve mais. Então vejam como é que na vida tudo é obsoleto, sai de moda muito rápido. O carro, como eu disse, que compramos, logo vai estar já ultrapassado, não vai servir mais. Aliás, se você acha que o seu carro, se for de 2016 para cá, acha que já está velho, dá para mim, porque eu aceito com o maior prazer, tá bom? Então, mas o que acontece é que, embora a casa também aqui moramos dura muito mais, mas um dia ela vai ser derrubada e outra casa será edificada. Então você pensa que a sua casa hoje é uma casa da moda, aí você vê sua casa. Quem comprar vai jogar no chão e vai construir uma casa do momento, uma casa toda especial. É nesta perspectiva, irmãos e amigos, que a vida, ela é vaidade, ou seja, ela é um vapor, não vale
praticamente nada. O autor de Eclesiastes, ele, após período de experiência de uma vida sem Deus, eu quero que você entenda que o autor de Eclesiastes, ele escreveu este livro no tempo em que ele passou longe do Senhor. E ao passar todo esse tempo longe de Deus, ele pôde entender, ele pôde ver o que é realmente a vida do ser humano sem Deus. O que ele planeja, o que ele pensa em ter, o que ele tem sem Deus. Ele vai dizer, tudo isto é vaidade, é correr atrás do vento. Portanto, esse livro de Eclesiastes, o autor escreveu após esse tempo de experiência com o Senhor, de uma vida sem Deus. E ele, o que ele faz? Aqui ele faz uma reflexão profunda da vida do indivíduo, daquela pessoa que está tentando caminhar, tentando levar a sua vida, mas sem contar com Deus, sem pedir o auxílio de Deus, sem pedir a orientação de Deus para a sua vida, ou então para os seus negócios. Ou seja, o que ele mais quer é tentar saciar os seus desejos, ter tudo bom e do melhor, mas sem contar com Deus. Com isto, ele percebe que ele entra numa cisterna rota, vazia do mundo, sem saber como sair, o que fazer então para poder melhorar a própria vida. De forma deliberada, depois de refletir sobre a própria vida, Salomão, ele volta para a fonte da água viva, e ele então vai registrar a sua própria loucura e vergonha e amargura de sua decepção e as lições que ele aprendera desta vida caminhando longe de Deus. Ele chega à conclusão seguinte: sem Deus, o homem não tem nenhuma perspectiva na vida. Sem Deus, por mais que você tenha alguma coisa, diz ele, você não é ninguém. Deus forma o seu objetivo, desta forma ele forma o seu objetivo em transmitir algumas verdades. O que ele quer aqui em Eclesiastes é mostrar para você, mostrar para mim, que nós precisamos sim, ao planejarmos, nós precisamos colocar Deus no nosso projeto, Deus precisa estar no nosso negócio. Ao adquirir essa sua experiência com Deus, Salomão então vai abrir esse livro, vai nos mostrar qual é o melhor caminho que você e eu temos que seguir para que realmente os nossos projetos deem certo, para que não venhamos ter uma vida vazia, uma vida oca, como neblina, alguma coisa que acontece e logo desanece. Meus irmãos, o propósito do autor de Eclesiastes, este livro que foi escrito por Salomão, embora alguns levantam alguns questionamentos que não foi Salomão que escreveu este livro, mas eu caminho com a maioria de que realmente foi Salomão que escreveu. E não vou entrar na discussão se foi, se não foi, porque isso não vai levar a lugar nenhum e também não vai desmerecer de forma alguma o texto de Eclesiastes. Portanto, o propósito de Salomão, guarde bem isto, é falar do mundo no nível horizontal. Esta é a ideia dele. Ele, olha, eu quero mostrar para você o que é o mundo na horizontal, ou seja, o mundo sem Deus. O mundo em que a pessoa tenta caminhar sem Deus. E ele faz isto pela experiência que ele teve na própria vida em si. Ele descreve a vida numa perspectiva secular. Você pode vir, por exemplo, aí nos versos 3 e 9, a gente vai daqui a pouquinho analisar. E desta forma, o capítulo 1, do verso 1 até o verso 11, texto que a gente acabou de ler, para esta exposição, fornece base para falar sobre o materialismo, que avança dia após dia na nossa cultura. E o objetivo principal do materialismo é fazer com que as pessoas se inclinem para trabalhar com o objetivo de encontrar riqueza material e posse. Você pode perceber, há uma luta tremenda, uma correria para o trabalho. Eu sei que trabalhar é bom, de querer ter riquezas e mais riquezas, mas diz o autor, ao conseguir construir toda a sua riqueza, o que de bom ela vai lhe trazer? Como que vai ser a sua vida e assim por diante? Então ele nos convida a esta reflexão. O tema que aborda todo o livro, na opinião do autor, é tudo é vaidade. Tudo.
Para ele tudo é vaidade. Por quê? Porque se você está levando uma vida sem Deus, ele analisa a vida na perspectiva horizontal, uma vida sem Deus. Então, para ele, tudo é vaidade. Ah, mas a pessoa comprou um carro do ano. Sem Deus, para ele tudo é vaidade. Por sua vez, o texto lido, ele apresenta-se então um argumento para defender o tema, afirmando que o homem não tem qualquer proveito de todo o seu trabalho. Essa é a tese dele. O homem não tem proveito de todo o seu trabalho. Ele trabalha, mas ele não consegue desfrutar do seu trabalho. A tese do autor, nesta passagem, é a seguinte: não há proveito no trabalho. Não há proveito no trabalho humano. E ele vai tentar provar esta tese com alguns argumentos sobre a temática. Sem Deus, o homem não tem nenhuma perspectiva. Por quê? Não tem nenhuma perspectiva, portanto, a vida para ele é extremamente monótona. Se para o ser humano longe de Deus, a vida sem Deus não tem nenhuma perspectiva, diz ele, para esta pessoa a vida ela é monótona. Por favor, acompanhe aí comigo nos versos iniciais, diz ele, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, é que você conhece já o autor do texto, verso 2, vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Esta é a primeira pergunta que ele levanta aqui nesse texto. E aqui temos que explicar, irmãos, e entender as diversas palavras ambíguas que o próprio texto em si vai nos apresentar. Por exemplo, a palavra vaidade, que você vê aí, você tem no singular e também tem no plural, na nossa versão, significa futilidade. Na versão do Novo Testamento Internacional, significa é aquilo que é inútil, aquilo que é vazio, aquilo que é vão. Ou, se você quiser entender um pouco melhor, ele vaidade é um vapor, é uma neblina. Imagine numa manhã, quando você acorda, não quando nesse quente todo que a gente está sentindo aí, mas no tempo mais frio, é você ver tudo branquinho, toda aquela neblina bonita, daqui a pouquinho aquilo some. Isso para ele é o exemplo de vaidade. Da mesma forma que aparece, também some. Neste livro de Eclesiastes, o autor, deliberadamente, ele evita falar sobre Deus, com o objetivo de focar sua atenção apenas no mundo, ou seja, na vida debaixo do sol. Então, a expressão que você vê nesse livro, vida debaixo do sol, significa vida sem Deus. Alguém que está levando a vida numa perspectiva longe de Deus. Então, examinando a vida por diferentes ângulos, ele nos mostra alguma coisa interessante. No texto lido, por exemplo, ele observa a vida pelo ângulo daquilo que ganhamos na vida com o nosso trabalho. Veja o que diz no versículo 3, diz ele: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Qual é a vantagem de tudo isso? A gente trabalha hoje para chegar um tempo de poder se aposentar. Aí se aposenta, como é que você então vai desfrutar desse tempo todinho que você trabalhou, ganhando um valor pequeno, que muito mal dá para você sustentar a sua família? E aí que a pessoa pode entrar em parafuso. A palavra proveito, aí no verso 3, pode também ser traduzida por lucro. Ou seja, qual é o lucro que o homem tem desta vida? Qual é a vantagem que ele tem? O que a pessoa lucra com todo o seu trabalho debaixo do sol? Debaixo do sol, ou seja, como eu disse você, sem Deus, sem levar Deus em conta, sem pensar em Deus. Qual é a vantagem de tudo que você ganhou na vida sem Deus? Qual é a vantagem? Você deve conhecer muitas pessoas famosas que conseguiram realmente se enriquecer, mas uma vida oca,
uma vida sem Deus, sem sentido, que não serve para praticamente nada. A futilidade da vida pode ser comparada com os ciclos da natureza. Aí no verso 4 diz ele: geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Geração vai e geração vem. Com essa ideia, esse termo geração vai e geração vem, o autor quer nos mostrar a brevidade da vida. A vida é muito breve. Tudo passa o tempo todo, passa num instante. Nós já estamos em 2021. Quando ele põe que uma geração vai, uma geração vem, uma geração substitui a outra. Os novos surgem com novos esquemas próprios e expulsam os velhos. Você pode ver na linha de trabalho, por exemplo, antigamente, as pessoas de mais experiência, né, numa empresa, todo o pessoal dependia daquela pessoa. Estava ali, então conhecia muita coisa e tal. Mas começou a surgir uma geração nova, inteligente, e começou também a dominar o mercado de trabalho. A mão de obra um pouco mais em conta. O que o pessoal fez? Começou a tirar a geração mais antiga e a empregar a geração mais nova. Mas a geração nova que chegou, não se engane, porque outra geração vai vir e vai também empurrar essa geração para fora. Geração vai, geração vem. A vida é assim. Pare um pouquinho para ver, vamos supor que nessa igreja, quantas famílias já passaram por aqui? Oficiais de igreja, pastores. Então ele diz que a vida ela é muito breve. Você está hoje aqui e amanhã poderá não estar. E é aí que você precisa então entender a vida na perspectiva de Deus e levar a vida a sério. Ou seja, de não arrancar os memoriais que foram plantados, porque o que acontece é que a geração quando chega, ela quer mudar tudo. Quer deixar a sua marca. Difícil uma pessoa que chega numa empresa vai manter os mesmos funcionários. Não, olha, vou fazer uma limpa aqui. Está todo mundo aqui viciado. Eu quero botar um pessoal novo para trabalhar comigo. Por quê? Vou pegar um pessoal mais novo, experiente, pessoal que tem força. Mas quando você vai ver que de vez em quando estão chamando os antigos para que possam resolver alguma situação difícil na empresa. Porque os mais novos não conseguiram resolver. Geração vai e geração vem. Você ontem já foi novo, hoje você está caminhando para uma certa idade, está chegando seu filho, está chegando, depois também vai estar caminhando, vai vir uma outra geração e assim vai, geração vem. É isso porque a vida é muito breve, e sem Deus é mais breve ainda, tudo voa, tudo passa muito rápido. Após observar e fazer refletir sobre a terra, agora o pregador volta o seu olhar para o sol e vê que também nada muda, a mesma coisa. Por favor, vejam aí no versículo 5 e vamos ler juntos aí o verso 5. Leiamos: levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. Aí, o sol de manhã aparece, quando chega à tarde ele some, e aí no dia seguinte ele aparece de novo, e depois torna a aparecer, e assim vai. Ou seja, ele quer nos mostrar que nada muda, a vida continua a mesma. Então ele observa o sol, olha só, o sol de manhã aparece, esquenta, quando chega a tardezinha ele some. No dia seguinte a mesma coisa, no outro a mesma. Então, essa mesmice da vida. E o que acontece é que a gente às vezes começa a se acomodar, se acostumar com a mesmice. Então, se você observar, a natureza em si é uma mesmice. A vida é uma mesmice, porque acontece sempre a mesma coisa. O sol aparece, depois some, escureceu, vem a lua, vai ver as estrelas. No dia seguinte, a mesma coisa, e a pessoa não tem tempo para parar para observar nada de bom. Sabe por quê? Porque ela está olhando a vida numa perspectiva sem
Deus. Sem Deus, o sol é realmente uma mesmice. Sem Deus, a vida é uma mesmice. Ou seja, para o pregador não serve para praticamente para nada. Depois de observar a terra e o sol, agora o pregador volta-se para o vento. Veja aí, por favor, no verso 6. Vamos ler junto o versículo 6. Vamos lá. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua correria e retorna aos seus círculos. Então ele retorna à sua carreira e depois retorna para o seu círculo. Ele vai e volta. Fala aí lá. Tudo sempre a mesma coisa. Aí a pessoa pode parar um pouquinho e ver, mas qual é a vantagem de se viver no mundo em que só há mesmice? Mesmo sendo o vento livre na visão do pregador, ele volta para o mesmo lugar e faz sempre a mesma rotina. Não parece que a nossa vida é uma rotina? Amanhã é segunda-feira. Com certeza você vai trabalhar. Você vai chegar lá, talvez vai bater o ponto e vai começar a trabalhar. Deu certa hora, você vai para tomar um cafezinho, se for o caso, depois almoça, descansa um pouquinho, volta a trabalhar. Deu sua hora, você vai para casa pegar um ônibus, não sei, talvez pegar um Uber, sei lá, ou vá a pé para casa. Chega em casa, tomar banho, vai jantar, ver novela, sei lá, vai ver filme, vai dormir. No dia seguinte, no domingo, de manhã, igreja. Domingo à noite, igreja. Não é uma mesmice a vida? Todo dia a mesma coisa. Ô céu, ô vida. Mas se você realmente olhar a vida numa perspectiva sem Deus, a vida é uma mesmice. E não vale a pena ser vivida, segundo o autor. Da terra, do sol, do vento, o pregador finalmente volta a sua atenção para o mar. Veja aí o versículo 7, está lá. Leiamos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. O que ele quer dizer é que toda essa movimentação e atividades não mostram resultados e não há nenhum proveito. Nenhum proveito. Se todos os esforços e trabalhos da natureza que ele mencionou não resultassem em nada, o que diria então? O que dirá do labor humano? Do sol que todo dia aparece, do vento, do rio. Dizer, isso não dá em nada. Se não dá em nada, então o labor humano também, para ele, não vai dar em nada. Não se esqueçam, irmãos e amigos, que aqui ele está falando de uma vida, uma perspectiva longe de Deus, sem Deus. Tá? O pregador agora resume tudo o que falou, bem como suas ideias no verso 8, destacando a boca e os ouvidos. Vamos ver aqui no versículo 8, por favor, passem aí, por favor, verso 8, está lá, leamos. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Interessante, né? Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver. Você alguma vez já ouviu os seus olhos? Ei, estou cansado de ver isso. Você nunca ouviu isso de forma alguma. Ah? Nem os ouvidos, olha, chega, eu não quero ouvir mais. Você nunca ouviu isso de forma alguma. Boca, diz ele, ninguém pode falar de forma tão especial sobre o mundo. Isto é, ninguém pode explicar o mundo ou controlar o próprio mundo. Ninguém tem domínio sobre isso de forma alguma. A boca fala, mas não tem poder de dominar ninguém. Não me refiro-se à língua em si. O olho, ele nunca alcança o ponto do qual não possa mais alcançar, ou enxergar, ou penetrar. Diz, olha, já vi tudo esse mundo, cansei, chega. Talvez tenha uma visão um pouco fraca, mas continua enxergando. Mas o olho nunca diz para você, eu estou cansado de ver essas coisas na vida. O ouvido
Não fica cheio de som que não pode mais aceitar impulsos do mundo exterior. Chega, não aguento mais. Ele não diz isso de forma alguma. Em resumo desse texto aqui, irmãos, o pregador diz que a atividade humana de falar, ver e ouvir não tem proveito algum. Falar, ouvir e ver não tem proveito algum. Então, se não tem proveito algum, o que é a vida? É vaidade para ele. É uma mesmice. Todo dia a mesma coisa. Então, se é mesmice, vamos tentar mudar esse negócio. Por fim, irmãos, o pregador volta o seu olhar para o ângulo da história da humanidade. Aqui ele vê uma atividade frenética, mas que não leva a lugar algum. Para ele, tudo o que vemos é repetição fútil. Vejam ali, por favor, o verso de número 9. Vamos ler juntos? O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Nada há novo, pois, debaixo do sol. Nada. Não há nenhuma novidade na vida para ele. Tudo é a mesma coisa. E ele vai concluir nesse verso 9, dizer que debaixo desse sol, sem Deus, não há nenhuma novidade. Sem Deus, você não consegue de forma alguma enxergar a vida. Sem Deus, o homem não tem nenhuma perspectiva na vida. Com o término da vida, tudo acaba no esquecimento. Essa é a ideia dele. Morreu, acabou, amigo. Ninguém vai mais se lembrar do que você fez, de quem foi você, e assim por diante. Veja lá o versículo 10 e também o verso 11. Vamos ler? Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Com o término da vida, tudo acaba no esquecimento. Observe então que uma pessoa lendo esse texto de Eclesiastes não vai concordar com a tese do autor. E a pergunta é, por que que Deus permitiu que este livro ficasse aqui? Se ele é tão negativo? Você percebeu que até então ele não falou sobre Deus. Mas ele está analisando a vida numa perspectiva horizontal, debaixo desse sol, ou seja, sem Deus. Então o verso 10, ele levanta e responde uma objeção. E o verso 11, ele afirma que não há lembrança de pessoas que viveram no passado. E é outra forma para dizer que tudo isto é sem proveito. Qual a lembrança que temos das pessoas que nos antecederam? Quando você vai, às vezes, no sepultamento, há o choro, há a lamentação, há a tristeza. Depois de dias e semanas, passou. Aí você vai ver, nossa, já tem tanto tempo assim que tal faleceu. Para ele, para o pregador, a vida sem Deus, a pessoa morre, ela cai no esquecimento. Ninguém se lembra mais. Tudo passa, e passa muito rápido. No verso 11, o pregador afirma que não haverá lembrança de nenhum ato heróico ou feito memorável de alguém. Não faz diferença o que uma pessoa realizou ou que deixou de realizar. Não faz diferença. Dizer, olha, se você chegou a fazer alguma obra importante, meu amigo, quando você morrer, vão esquecer. Vão esquecer. Aqui na rua, aqui ao lado, ontem o pessoal demoliu uma casa. Começou a demolir, uma casa antiga. Ela fica aqui entre uma casa que tem um portão de grade preto. É uma casinha até mais ou menos. Eu estava aqui na igreja ontem, o pessoal chegou lá com maquinário, abriu o portão, a máquina já entrou e começou a quebrar, fechar aqui a rua. Em poucos instantes a casa estava no chão. Aí você para pensar um pouquinho na luta do pessoal que construiu aquela casa. Do carinho que o pessoal teve ali, em preparar tudo direitinho e tal.
talvez para deixar como herança para os filhos, para a família, sei lá. O pessoal vendeu, quem comprou, quem sabia, chegou e pum, tudo no chão. Eu quero saber da herança histórica. Se eu comprei, eu vou jogar no chão e eu vou construir tudo novo. Não há lembrança dos atos heróicos, dos feitos. A tendência é que quando a pessoa morre, é passar uma borracha, esquecer tudo. Esta é a perspectiva que ele analisa uma pessoa longe de Deus, sem observar o que o Senhor Deus tem a fazer. Quando a morte chega, diz ele, todas as esperanças perecem, e ninguém é melhor do que os outros. Ninguém. A morte dissipa todas as esperanças de imortalidade, inclusive a imortalidade de ser lembrado para sempre. Ninguém vai ser lembrado para sempre, diz o pregador. Em Mateus 16, 26, Jesus ele defende a mesma ideia de Eclesiastes 1, do verso 1 até o verso 11. Caminhando para o final, perguntamos, e daí? E aí? Tudo termina assim? Tudo termina assim como nós vimos aqui na música, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar, no indo e vindo infinito, tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo, tudo muda o tempo todo no mundo, não adianta fugir nem mentir para si mesmo. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre como uma onda no mar. E aí? Tudo termina assim? Sem Deus, a pessoa não tem proveito em todo o seu trabalho. Isso é verdade, irmãos. Sem Deus, a pessoa não tem nenhum proveito de todo o seu trabalho. Então, nada a ser ganho de nossa vida nesta terra, dos nossos esforços, nada, realmente não vale a pena viver neste mundo. Então a vida é realmente uma mesmice, pastor? A vida é realmente como uma onda do mar? A vida é realmente cheia de vaidade em si? Não vale a pena viver? Então, não vale a pena ficar no meu trabalho, me esforçar ali dia após dia, para quê? Se a vida é realmente uma mesmice, então para que continuar seguindo adiante, pastor? Calma, calma, precisamos de muita calma nesta hora. O pregador não para por aí. Vamos lá, vamos responder essas perguntas. Quais perguntas? Então não há de ser ganho de nós, não há ganho em nossas vidas. Não há nada para ser deixado debaixo desse sol. Não vale então a pena viver neste mundo? Calma, a gente vai ver que vale a pena. Então vamos tentar entender o que é a ideia principal do pregador. É possível, desde que ouçamos as palavras de Jesus Cristo registradas nos evangelhos. Se você atentar realmente para as palavras de Jesus, você vai ver que a vida não é uma vaidade, que a vida não é sem sentido. Por exemplo, qual é a mensagem de Jesus? Ele deixa-nos uma mensagem muito clara. Não ganhamos nada se trabalharmos sem Deus. Isso é verdade. E disse, sem mim, nada podeis fazer. Sem Jesus, nós estamos perdidos, nós não podemos fazer nada. Sem Jesus, nossa vida não pode ter nenhum proveito, não vale a pena, assim como disse o pregador. A nossa vida, irmãos e amigos, pode ter sentido se vermos as coisas do ponto de vista de Deus. E isso é o que importa. No verso 9, Salomão disse que não há nada novo. Então, se não há nada novo, eu pergunto, como explicar o evento redenção, no qual Jesus entra neste mundo realizando radicalmente algo novo?
Em Apocalipse 21, verso 1 e 5, diz o seguinte, a palavra de Deus: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Eis que faço novo todas as coisas. Essa transformação que ele efetua, quando a história redentiva progride, há novos eventos, novas realidades e novas esperanças de que Deus fará novas todas as coisas na nossa vida. E mesmo que o homem não ganhe nada durante todo o tempo de seu trabalho sem Deus, por meio de Jesus Cristo, há muito a ser ganho de nosso trabalho, como expressou o apóstolo Paulo na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então vale a pena sim trabalhar para o Senhor. Quando você está vivendo em comunhão com o Senhor, diz o autor, o seu trabalho tem sentido. O que dizer então, irmãos, ainda quando Paulo afirmou categoricamente que quem está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Em Cristo podemos fazer muita coisa. O Senhor disse lá em João capítulo 5, verso 5, eu sou a videira verdadeira, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Jesus afirmou em várias passagens que não temos nenhum proveito em trabalhar por posses terrenas. Não vale a pena. Vejamos, por exemplo, a pergunta de Jesus feita em Mateus 16, verso 26. Ele perguntou, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sua alma. Ter tudo bom e do melhor e perder a sua alma. Ou que dará o homem em troca da sua alma? Vale a pena? O texto não. Vejamos ainda, irmãos e amigos, a parábola do rico insensato em Lucas 12, de 16 a 21. Assim nos diz a palavra de Deus. Ele lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Não vale a pena você construir riqueza nessa vida sem Deus. Como diz aquela canção que ele louvou, sem Deus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não vale a pena. Não vale a pena você ter tudo bom e do melhor sem Deus. E aí a vida assim realmente ela é uma vaidade. Em Mateus 6, 19 a 24, temos uma advertência de Jesus. E eu quero fechar com essa advertência. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus,
todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Não tem como. Você tem que escolher. Ou você vai levar uma vida com Deus, uma vertical, ou você vai levar a vida na horizontal, debaixo desse sol, sem Deus, com tudo bom e melhor que você conquistou na vida, mas no final não vai valer para praticamente nada. Temos que trabalhar não pela comida que perece, mas para que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o vosso Pai, confirmou como seu selo. Meus irmãos e amigos, se realmente olharmos a vida nessa perspectiva, tudo não passará de vaidade. Como disse o pregador, já não há lembrança de coisas que se precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Nós não podemos olhar para essa vida numa perspectiva sem Deus. É preciso abrir os olhos. Não adianta você ter do bom e do melhor, ter tudo nesta vida, mas sem Deus, você está completamente perdido. E é por isso que o Senhor Jesus veio a este mundo, para buscar, para resgatar aquele que havia se perdido. E a sua palavra contida neste livro santo, a Bíblia, é uma palavra que desvenda os nossos olhos. O que Salomão quis nos mostrar ao escrever este livro, dizer, olha, eu fui o homem mais sábio da face da terra. Mas eu deixei que a soberba dominasse o meu coração. E eu me afastei de Deus. E ao me afastar de Deus, eu vi o que é a vida de uma pessoa sem Deus. Por mais que ela tenha tudo do bom e do melhor nesta vida, não vale nada. O que ele quer fazer aqui é convidar você parar um pouquinho para refletir na vida também, na vertical. Ele vai também uma vida com Deus. Sem Deus, o homem não tem nenhuma perspectiva nesta vida. Não tem. Mas eu espero de todo o coração que você que está nos ouvindo, que se porventura você ainda não entregou o seu coração a Jesus e que acha que com a vida que você está levando, você conquistou muita coisa, amém por isto. Mas não adianta nada. Sem Deus, isso não vai te servir para nada. É porque quando a gente morre, a gente deixa tudo aí. E eu pensei mais seriamente sobre a vida durante esses dias que eu estive sendo curado pela Covid. Passei esse mês passado, todo de janeiro, os irmãos sabem, e a gente pensou seriamente. Você via relatos de pessoas que ficaram doentes, que morreram. Eu falei, será que eu estou nessa lista dos que vão partir também, Senhor? E aí comecei a organizar as coisas. Pensar na família. Falei, Senhor, eu fiquei mais de 15 dias isolado no meu quarto. Disse, Senhor, pelo menos se acontecer comigo alguma coisa, a família está amparada. Porque o Senhor me deu uma casa. Não é bonita, não é confortável, mas dá para te viver. O Senhor também permitiu que a gente conseguisse fazer alguma coisinha para ajudar aqui ou acolá. E aí então eu comecei a pensar, bom, deixa eu ver aqui a senha do banco, a senha do cartão. Vamos deixar isso aqui tudo prontinho no papel, que se eu tiver de ir para o hospital, dizer, olha, está tudo aqui, ó. Quer ver no Roberto? Ele ficou também um tempo internado,
lá em São Paulo, no Sírio-Libanês, e a situação também se agravou. Ele disse no testemunho que ele, antes de ir para o CTI, se despediu da sua filha, e talvez não voltaria mais. A vida é muito breve. E aí quando você começa a olhar essas coisas, é aí que você dá mais valor à vida que Deus te deu. Você começa a se desapegar das coisas materiais. Porque não vale a pena, querido. Não vale a pena. E Salomão percebeu tudo isso. Isso não passa de vaidade. Fica tudo aqui. E em pouco tempo o nosso nome será apagado, esquecido da história. Não, não tem isso. É só você olhar a história do Brasil, por exemplo, de homens e mulheres também, que realizaram coisas importantes. Caírem no esquecimento. Geração vai e geração vem. Lembre-se, não vale a pena viver sem Deus. Sem Deus, você está perdido. Você que nos ouve aí, em casa, no trabalho, em qualquer lugar, se está longe do Senhor, volte-se para o Senhor o mais rápido possível. Que Deus te abençoe. E que você não veja a vida como uma mesmice, porque a vida tem sentido quando ela é vivida na perspectiva de Deus. Vale a pena viver, porque esta é a vida que o Senhor Deus nos deu. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde cada vez mais e te proteja em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.